200 toneladas, 6 carretas. Um único caminhão puxando tudo isso aqui no Brasil. E você não pode ver. Não é porque não existe, é porque está escondido. Enquanto você dirige na estrada, essas máquinas gigantescas estão operando a poucos quilômetros de distância, dentro das florestas. Elas transportam o equivalente a 130 carros populares em uma única viagem. Mas existe uma linha invisível que elas não podem cruzar, o portão da fazenda. Se tentarem sair, viram ilegais instantaneamente. O Brasil tem uma das operações de transporte mais eficientes do planeta rodando agora, mas mantém ela trancada longe dos olhos do público. A Suzano investiu milhões nisso. Aposentou dezenas de caminhões. E mesmo assim, ninguém fala sobre o Hexatrain. Por que uma tecnologia tão poderosa precisa ficar escondida? O que nossas rodovias têm de errado que não conseguem receber essas composições? E que tipo de engenharia brutal permite que meio campo de futebol sobre rodas se mova carregando o peso de um prédio pequeno? Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora vai mudar completamente sua ideia sobre transporte pesado no Brasil. O Hexatrain é uma composição gigantesca. Um caminhão Volvo FMX tracionando 6 semi-reboques carregados de toras de eucalipto. Para você ter ideia do tamanho dessa máquina, estamos falando de um veículo com 52 metros de comprimento. 52 metros. É mais ou menos o comprimento de meio campo de futebol oficial rodando pelas estradas. E não é só o tamanho que impressiona. Este trem sobre rodas, como é chamado, tem capacidade para transportar até 200 toneladas de madeira em uma única viagem. 200 toneladas. É como carregar o peso de aproximadamente 130 carros populares de uma só vez. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Se esse é um dos maiores caminhões do Brasil, por que você nunca viu um desses circulando por aí? A resposta é simples. Você não pode ver. Os 19 Hexatrains da Suzano operam exclusivamente dentro das fazendas da empresa, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e também começaram a rodar em Mucuri, na Bahia. Eles trafegam apenas em estradas particulares, dentro das propriedades de reflorestamento. Isso porque a legislação brasileira é muito clara. Composições com mais de 74 toneladas de peso bruto, total combinado, não podem circular nas rodovias públicas. E mesmo quando há exceções, é necessária uma autorização especial de trânsito. Em 2016, o CONTRAN até chegou a editar uma resolução, a 663/17, que previa a liberação de composições com até 91 toneladas. A ideia era atender principalmente o setor sucroalcooleiro, mas a norma não vingou. Os motivos? Risco à segurança e o comprometimento do pavimento das rodovias brasileiras. Então, essas máquinas ficaram restritas aos ambientes controlados das fazendas. E é justamente aí que elas fazem a diferença brutal. Para entender o salto que o Hexatrain representa, é preciso saber que o transporte de madeira evoluiu ao longo dos anos. Primeiro vieram os Tree Trains, composições com 3 semi-reboques. Depois, os Pentatrains, com 5 semi-reboques, que já eram bem mais eficientes. Os Pentatrains transportavam 79% mais toras de eucalipto do que os Tree Trains. Já era um ganho gigante de produtividade. Mas quando o Hexatrain chegou, com seus 6 semi-reboques, os números explodiram. Ele entrega um ganho de produtividade de 127% em relação ao Tritrain e cerca de 27 a 30% em relação ao Pentatrain. Na prática, um único Hexatrain faz o trabalho que antes era de vários caminhões menores. Tanto que a chegada dos 19 Hexatrains permitiu que a Suzano encerrasse a operação de 35 Tritrains. Menos caminhões rodando, mais carga transportada, menos combustível queimado. Mas como é possível um caminhão puxar tudo isso? O que tem por trás dessa engenharia? Mas afinal, o que faz um caminhão conseguir puxar 200 toneladas de madeira em 6 carretas? A resposta está no Volvo FMX, o cavalo mecânico que traciona toda essa composição. Este é um caminhão feito para operações severas, ambientes extremos e trabalhos pesados. O modelo usado pela Suzano tem um motor Volvo D13 de 6 cilindros em linha.
com 540 cavalos de potência e torque de 2.600 Nm. Para comparar, um carro popular tem em média de 80 e 100 cavalos. Aqui estamos falando de mais de 5 vezes isso. E toda essa força é gerenciada por um câmbio automatizado e-Shift de 14 velocidades, sendo 2 marchas super reduzidas. Essas 2 marchas extras são fundamentais. Elas facilitam o arranque de composições pesadíssimas em condições severas de piso e rampa, principalmente dentro das fazendas, onde o terreno é irregular. O FMX, adquirido pela Suzano, tem características especiais e foi customizado para essa operação, fazendo dele o caminhão ideal para a movimentação de grandes quantidades de madeira. E customização é a palavra-chave aqui, porque para aguentar 200 toneladas, esse caminhão precisou ser brutalmente reforçado. O chassi ganhou longarina dupla de fora a fora. O eixo traseiro passou a ter redução nos cubos, com carcaça de eixo fundida e cardan super resistente. Com todos esses reforços, a capacidade máxima de tração do FMX salta para 200 toneladas. Isso é 70 toneladas a mais do que um Volvo FMX convencional consegue puxar. Mas aqui vem algo curioso. Apesar de ser uma máquina bruta, feita para operar no fora de estrada, o Volvo FMX entrega conforto de caminhão rodoviário. A suspensão é pneumática e pode ser ajustada eletronicamente por meio de um controle dentro da cabine. O caminhão vem equipado com ar-condicionado, teto com escotilha, controlador automático de velocidade de cruzeiro, computador de bordo e rádio com comandos no volante. Os bancos são revestidos de curvin, com detalhes em vermelho, e os tapetes são de borracha, o que facilita a limpeza depois de um dia inteiro de operação no meio da floresta. E não é só a tecnologia do caminhão que impressiona. O impacto que essa operação traz para a Suzano é enorme. Com a chegada dos 19 Exatrains, a empresa conseguiu encerrar a operação de 35 Tritrens. 35 caminhões a menos circulando. Menos viagens, menos combustível queimado, menos manutenção, menos custos operacionais. E o ganho vai além do financeiro, como há menos caminhões rodando para transportar o mesmo volume, ou até mais, as emissões de poluentes também caem. É mais eficiência, mais produtividade e menos impacto ambiental ao mesmo tempo. O ganho de produtividade de um Exatrain frente a um Pentatrain alcança perto de 30% e quase 130% na comparação com um Tritrain. E tudo isso acontece dentro de uma operação gigantesca. A Suzano é a maior fabricante mundial de celulose de eucalipto. A empresa tem 11 unidades industriais, mais de 35 mil funcionários diretos e indiretos, 1,3 milhão de hectares de árvores plantadas e mais de 900 mil hectares de florestas conservadas. A capacidade anual de produção é de 10,9 milhões de toneladas de celulose e 1,3 milhão de toneladas de papel por ano. A companhia exporta para mais de 80 países e está presente na vida de mais de 2 bilhões de pessoas com seus produtos. Só a unidade de Mucuri, na Bahia, onde os novos Exatrains começaram a operar, tem capacidade anual de produção de 1,4 bilhão de toneladas de celulose de mercado e 250 mil toneladas de papel. Ela é considerada a fábrica de maior produtividade do mundo em seu segmento. E o setor de celulose e papel no Brasil é estratégico para a economia. Segundo dados da indústria brasileira de árvores, o segmento gera 3,7 milhões de empregos diretos e indiretos, tem receita bruta de 73,8 bilhões de reais e representa 6,1% do PIB industrial do país. O Brasil é o maior exportador mundial de celulose e o segundo maior produtor, atrás apenas dos Estados Unidos. Então, quando falamos do Exatrain, não estamos falando só de um caminhão gigante. Estamos falando de uma peça fundamental dentro de uma cadeia produtiva que move bilhões e emprega milhões. Mas será que um dia veremos essas máquinas circulando nas rodovias brasileiras? A resposta, por enquanto, é não. A infraestrutura das estradas brasileiras não foi projetada para aguentar esse tipo de carga. Estamos falando de 200 toneladas concentradas em um único veículo.
O pavimento simplesmente não suportaria e os riscos de segurança seriam imensos. Lembra daquela tentativa do CONTRAN em 2016, com a Resolução 663/17, que previa a liberação de composições de até 91 toneladas? Ela não avançou justamente por essas questões: comprometimento da estrutura das rodovias e riscos à segurança no trânsito. Mas o Hexatrem não precisa das rodovias para provar seu valor. Dentro das fazendas da Suzano, operando em ambiente controlado, ele é a prova viva de como tecnologia e planejamento podem revolucionar a logística. Um caminhão com motor de 540 cavalos, puxando 6 carretas, carregando 200 toneladas, com mais de 50 metros de comprimento, rodando para alimentar uma das maiores empresas de celulose do planeta. Mais produtividade, menos custos, menos emissões, mais eficiência. E isso tudo acontecendo agora, neste exato momento, dentro das florestas de eucalipto do Brasil. E o Brasil segue na vanguarda da produção de celulose, com tecnologia de ponta, sendo aplicada até mesmo no transporte interno de madeira. A Suzano investiu há mais de 90 anos em soluções inovadoras a partir do plantio de árvores que permitem a substituição de matérias-primas de origem fóssil por fontes renováveis. E o Hexatrem é só mais uma dessas inovações. Já que você chegou até aqui e gosta de histórias sobre máquinas e indústria brasileira, vai gostar do último vídeo que eu fiz. A história completa da CBT, a fabricante de tratores 100% brasileira que marcou época no país. É uma história cheia de reviravoltas e que poucos conhecem. O link tá aqui na tela.